E aí, galera, na próxima sexta-feira o Ceará vai enfrentar a equipe do Avaí. O Avaí é o 5º colocado nessa Série B do Campeonato Brasileiro e está 4 pontos à frente da equipe do Ceará. O técnico Léo Condé fez uma avaliação, após a partida contra o Avaí, de como o Ceará precisa terminar esse primeiro turno para que o seu trabalho para um segundo turno, em busca não de ficar no meio da tabela, não de apenas se afastar da parte de baixo, mas de chegar lá em cima, pode ser ou deve acontecer. Ele falou que necessário seria chegar a 27 ou 28 pontos. Olha, dura tarefa é quando você, para terminar o primeiro turno, só tem 12 pontos em disputa, porque 6 são em casa, e aí você vencer em casa, apesar de não serem jogos fáceis, é algo que é bem necessário, seriam 6 pontos, e com os 19 que o Ceará tem, ele chegaria a 25, mas no apontamento do Condé, ele precisa de mais 2 ou 3 pontos para chegar aonde ele quer, e ele precisa buscar esses pontos fora de casa, e os jogos são difíceis. Essa partida contra o Avaí, e depois do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, o Ceará vai jogar de novo fora de casa, né? Em Belo Horizonte, enfrentando no Independência a equipe do América Mineiro. Então, são jogos difíceis, e o pensamento do treinador de, nesses 12 pontos possíveis, fazer pelo menos 8 pontos, porque ele acha que 27 seria até melhor 28, ele falou 27 ou 28, mas 27 um número ali mínimo para que o Ceará entre e, segundo ele, faça um segundo turno em busca da Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, o Condé não vai poder contar com 2 atletas nessa partida, um deles titular, o outro não. Um deles, o Recalde, precisa ser chamado a atenção. Foi uma jogada dura do Recalde, né? Acabou expulso, jogou poucos minutos na partida e acabou expulso. Tem que se chamar a atenção dele para esse tipo de lance e que pode prejudicar o Ceará. Foi expulso, a partida já tinha terminado, mas o que ele fez foi durante o jogo. Se tivesse sido no começo, digamos que ele começasse o jogo, que ele tivesse sido titular na partida, o Ceará ficaria com 10 atletas. Então ele precisa tomar um pouco mais de cuidado, até com um companheiro que é companheiro de profissão. É um adversário do time, mas é um companheiro de profissão. Então ele precisa olhar também para esse tipo de questão, para esse tipo de situação. No caso, não buscar uma expulsão por motivos bobos, porque simplesmente ganhar a bola naquela jogada, primeiro que com falta não ganharia a bola, ela não seria dele, e segundo que para expulsão não é uma coisa legal. Então Recalde precisa ser chamado a atenção, rever as imagens e avaliar as suas atitudes em campo. Menos mal que ele não é titular, não vinha sendo titular da equipe, então não é tanto problema em relação à alteração. A alteração, sim, o Saulo Mineiro está suspenso porque completou a série de 3 cartões amarelos, e é outro jogador com quem se precisa conversar, porque ele tomou um cartão por reclamação. Quase todos os cartões do Saulo nesta Série B foram bobos, foram bobagens, faltas sem sentido ou necessidade, reclamações, um deles uma expulsão por conta da defesa dele do Gandula. Então é necessário que ele tenha um pouco mais de calma, de tranquilidade, até porque tem se mostrado um jogador que pode ser importante em algumas partidas para a equipe do Ceará. Sem o Saulo, a tendência natural é que Facundo Barceló volte ao time, até porque o Barceló é o artilheiro dessa equipe na Série B e vinha até num bom momento. Depois o Ceará mesmo entrou num momento meio difícil, ele parou de marcar os gols, mas se contundiu e voltou contra o Paysandu, mas só nos minutinhos finais. Então ele pode voltar à equipe do Ceará para essa partida. É uma tendência que eu entendo como natural, acho natural que ele volte. Tem uma vaga como centroavante, ele é centroavante, artilheiro da equipe na competição, então deve voltar no lugar do Saulo Mineiro, o Facundo Barceló, que já fala um pouquinho de como será enfrentar a equipe do Avaí e o quanto esse jogo é importante para o Ceará. Sí, bueno, Avaí viene haciendo un muy buen torneo.
y nosotros estamos muy necesitados de obtener sobre todo una victoria. Son rivales que tenemos por encima, entonces de ganar acortaríamos de distancia con ellos. Hoy, si no me equivoco, estamos a 5 puntos del G4, entonces de ganar estaríamos muy cerca y sobre todo lograríamos salir de esa racha por ahí de resultados que no han sido favorables. Va a ser muy difícil, la Bahía es un rival que se hace muy fuerte de local. A nosotros por ahí nos ha costado jugar de visitante, no creo que solamente tenemos una victoria de visitante, entonces eso también es algo que tenemos en el debe, porque para poder pelear por esos puestos tenés que ganar de visitante, no solamente alcanza con el papel acá en casa, entonces es una linda oportunidad que tenemos por delante, lo sabemos, mejoramos el último partido en mi opinión, estuvimos muy cerca de sacar un punto en una cancha muy difícil contra un rival que se hace fuerte de local también. Entonces sabemos que podemos mejorar más, que lo venimos haciendo, que venimos trabajando y bueno, también no podemos dejar pasar más oportunidades porque obviamente se empieza a cortar la tabla y ahí ya es otra la situación. Como te digo, nosotros vamos a ir a buscar la victoria, pero sí o sí tenemos que sumar para después aprovechar estos partidos que también tenemos en casa para terminar la primera parte del torneo lo más arriba posible y cerca de esos puestos de ascenso. Cara, que poço assim meio sem fundo a equipe do Ceará se meteu, né? Vamos pensar aqui, o Ceará está, a Série B está na 15ª rodada, né? Foi essa rodada que o Ceará fechou perdendo para a equipe do Paysandu, né? Em 15ª rodada. 7 rodadas atrás, estávamos na rodada de número 8. O Ceará estava no G4 da Série B. O Ceará tinha em 8 rodadas 15 pontos. E aí já se passaram quase o mesmo número, né? 7 rodadas, e o Ceará marcou mais 4 pontos e tem 19. Vejam como é uma situação ridícula. Em 7 rodadas, o Ceará perdeu 5 jogos, venceu 1 e empatou 1. Foi isso que o Ceará fez em 7 jogos pela Série B. É por isso que o Ceará saiu lá do G4 para se aproximar da zona de rebaixamento, fechando a rodada número 15 na 13ª posição. Quer dizer, parece que houve uma metamorfose na equipe. E aí você pode dizer, não, Danilo, porque o time é ruim. Pode ser, mas vamos pensar aqui. O time era ruim só da 8ª rodada para cá, da 9ª rodada para cá, ou você entende que é o mesmo elenco desde o começo da Série B e ele já era ruim lá na 1ª, na 2ª, na 3ª rodada? Como é que ele marcou 15 pontos em 8 jogos? E como é que nesses últimos 7 ele só marca 4? Quer dizer, é mais alguma coisa. Não sei se faltou atenção aos detalhes, não sei se a equipe pensou que poderia jogar mais solta porque estava numa boa colocação e era assim que ia continuar vencendo jogos em sequência. E eu também não sei se houve muita sorte nas vitórias que o Ceará conseguiu, algumas delas, né, não em todas, mas em algumas delas nas 8 primeiras rodadas, porque em algumas delas eu olhava para o time e achava que ele não era mesmo merecedor de alguns daqueles resultados que estavam vindo, mas em outros sim, o time buscou, acho que na partida da 8ª rodada contra o Chapecoense, né, e buscar um resultado que era negativo para virar, foi algo assim muito positivo para o time do Ceará. Bem, não acho que seja o time dos sonhos de ninguém, nem o elenco, e que não se possa olhar para esse elenco e dizer, não, esse elenco é para voltar à Série A. Eu acho que não é isso aí. Por outro lado, eu olho para esse elenco e não vejo como o elenco está brigando do meio para baixo da tabela da Série B do Brasileiro. Então, algo precisa ser visto. De fora a gente não vê, não vejo mais treinos, então eu não sei o que está acontecendo em relação a treino, e quem tem que ver é a parte interna, quem tem que ver a diretoria, quem tem que ver a comissão técnica, quem tem que ver o departamento de futebol, mas alguma coisa mudou, houve uma cisão. O time estava lá 8 rodadas com 15 pontos e o time pega 7 rodadas e 4 pontos. Aí se você disser, não, é porque
nas 8 primeiras rodadas foram os piores times e depois vieram os melhores times, não é verdade. É só olhar a classificação dos times que o Ceará conseguiu, coloca vitórias nas primeiras 8 rodadas. Então, não é isso. Não é isso. É algo que daqui a gente não consegue ver e é algo que precisa ser observado, avaliado e melhorado. E voltando a falar de jogos em si, eu espero que o Facundo Barceló, que já marcou 4 gols na Série B, com esse retorno dele, realmente possa ajudar, possa marcar gols, possa tentar trilhar o caminho das vitórias com o Ceará, com gols que ele marcou, já gols importantes pelo Ceará essa temporada, que ele possa também ter importância nesses próximos jogos da equipe do Ceará. O Facundo Barceló vivia até esse bom momento, né? Quando parou para ele, os jogos da Série B pararam em relação à sua contusão. Ele teve que ficar fora por 3 rodadas, se recuperando de uma contusão. E a janela de transferências está aí aberta. Por isso, eu indaguei dele se surgiu alguma proposta, qual era o interesse dele nesse momento, qual é o interesse dele permanecer na equipe do Ceará. Surgiram propostas para ele deixar a equipe do Ceará e, ao mesmo tempo, como é que ele vê reforços chegando para esse elenco alvinegro. Bueno, personalmente no, por lo menos a mí, tampoco le pregunté a mi representante si habían llegado algunas opciones. Tampoco tenía la intención de salir porque estoy muy conforme donde estoy feliz de haber llegado acá, me trataron muy bien. Vine por un objetivo de un año, entonces no tenía la idea de salir y menos de que venía adaptándome bien, haciéndome mi lugar. En ningún momento lo tomé en consideración más allá de si llegaba o no algún tipo de propuestas. Y después con respecto a la llegada de nuevos jugadores, creo que por ahí sí es necesario porque hemos tenido la salida de 2 o 3 jugadores que eran muy importantes para nosotros y bueno, para encarar esta segunda etapa creo que van a ser necesarios. Eso ya ahí es tema de la comisión, del cuerpo técnico nuevo que está llegando, pero todo el que llega para sumar obviamente va a ser más que bienvenido porque necesitamos de todos para poder revertir esto y estar en la lucha por el objetivo principal de este año. E eu estou 100% com o Facundo Barceló. Nesse momento, reforços são muito bem-vindos para a equipe do Ceará. Seja para transformar aí o elenco, trazer jogadores com características diferentes para dentro do elenco, seja, como ele falou, para repor peças. O Ceará perdeu jogadores. O Ceará perdeu o zagueiro Jonathan, que foi para o Cruzeiro. O Ceará perdeu os 2 atletas que foram emprestados recentemente. O Guilherme Castilho saiu para a equipe do Juventude. O Janderson foi emprestado ao Atlético Goianiense. Então, você precisa de jogadores, sem dúvida precisa de atletas para esses 2 setores e precisa de jogadores que deem características também diferentes para o seu time, para ele não se tornar um time que todo mundo já conhece, já sabe o que ele vai fazer. Nesse tipo de momento, onde há uma janela aberta para transferências, há uma possibilidade, é muito importante você reforçar o time. E o Ceará já anunciou o Lucas Rian, o atacante está no clube desde a quarta-feira da semana passada, mas só agora foi anunciado oficialmente, porque terminaram certamente os acordos que tinham que acontecer para como será esse empréstimo oficial do Yamaga, o clube japonês, o Matsumoto Yamaga, que é o clube que tem os seus direitos econômicos e federativos lá no Japão. O atleta estava na Confiança jogando a Série C, portanto não terá problema de continuidade, terá ritmo de jogo, vem com ritmo de jogo, já está treinando no clube há uma semana e vai ser aquela opção diferente pelo lado do campo. Diferente das que tinha, diferente da que o mercado conhecia, diferente do que os treinadores da Série B já tinham visto na equipe do Ceará. E eu entendo que um jogador que perdeu a confiança durante o ano, que já não vem apresentando suas melhores partidas, que é o Eric Puga, vai poder reencontrar o seu melhor futebol nesse momento em que as atenções defensivas do adversário já não serão todas voltadas para ele, Eric Puga. Porque se ele jogar de um lado e o Lucas Rian do outro, não dá para você pegar seu sistema defensivo e pender para um lado. Pode até fazer isso, mas com 2 jogadores que procuram um drible e que tem velocidade,
vai ficar difícil isso acontecer. Então, se você busca uma defesa que dê cobertura lá para o lado do Rian, o Pulga vai ficar um pouco mais em condição, em um mano a mano, para passar e para fazer suas jogadas. Se a opção for pelo Pulga, mais conhecido, tá lá a marcação toda em cima dele, o Rian, que dizem ser um jogador que também é muito bom no drible, vai poder fazer esse tipo de evolução ofensiva. Então, isso é bom para o Ceará, isso é positivo. Claro que não pode parar por aí. O Ceará precisa contratar para os outros setores. O clube quer fazer 5 contratações, uma já foi anunciada, então seriam mais 4, um zagueiro, um volante, um meia e mais um atacante de lado. Eu acredito que precisa bastante efetuar essas contratações, trazer esses reforços o mais rápido possível para que possa ter um número de opções maior nas mãos do técnico Léo Condé, que já mostrou, não só no passado pelo Vitória, mas nos últimos anos da sua carreira, que se ele tiver um material minimamente de qualidade, ele consegue que a sua equipe tenha bons resultados, e a gente espera que isso possa realmente acontecer com a equipe do Ceará. Valeu, galera, a gente se vê aí em outros vídeos, estaremos sempre aqui para conversar com vocês. Se acharem que o vídeo é digno, deixem um like. Se acharem que o canal é digno, façam as suas inscrições, porque a gente sempre vai tentar informar vocês aqui da melhor forma possível. Um abraço, galera, até o próximo vídeo.